Você já teve aqueles dias em que parece que nada faz sentido? Momentos em que você se sente completamente perdido, como se estivesse no meio de um nevoeiro espesso, sem ideia de qual direção seguir. É nesses momentos, quando as perguntas se acumulam e o silêncio parece ser a única resposta, que a gente percebe: a vida tem o poder de nos desafiar de maneiras que a gente nunca imaginou. Os planos que pareciam sólidos de repente desmoronam. As certezas que antes nos davam segurança se tornam frágeis. E aí, no meio dessa confusão toda, surge uma necessidade: entender o que é certo, o que fazer, como decidir com sabedoria. Mas, o que é sabedoria de verdade? Não é só saber muito. Não é acumular informações ou decorar frases de efeito. Sabedoria é saber aplicar aquilo que a gente já aprendeu. É conseguir olhar além da situação imediata e fazer escolhas que vão gerar frutos de paz, propósito e equilíbrio, hoje e amanhã. É como uma bússola espiritual que aponta para o que realmente importa, mesmo quando tudo ao nosso redor está tentando nos confundir. Talvez você esteja passando por isso agora. Pode ser algo no trabalho, na sua família, ou até dentro de você, lá no fundo do coração, naquele lugar onde só você e Deus sabem o que está acontecendo. Aquelas dúvidas que pesam, aquela sensação de que algo precisa mudar, mas você ainda não sabe o que. O que talvez você ainda não tenha percebido é que a resposta para esse turbilhão pode estar mais próxima do que imagina. Sabedoria não é algo inacessível, reservado para uns poucos iluminados. Pelo contrário, a Bíblia nos diz, em Tiago 1:5, que se alguém precisa de sabedoria, basta pedir a Deus, e Ele dará generosamente, sem julgar. Pensa nisso, o Criador do Universo está te convidando a buscá-lo para ser guiado. Mas a sabedoria não nasce da ansiedade. Ela não vem quando a gente tenta controlar tudo, prever cada passo, se encher de medo e correr contra o tempo. Ela floresce quando a gente se entrega. Quando a gente entende que existe um Deus que sabe mais do que a gente, que enxerga o que a gente não vê, e que deseja nos conduzir. É nesse momento de rendição que a verdadeira transformação começa. E se hoje fosse o seu momento de dar esse passo, de colocar tudo diante de Deus, seus questionamentos, seus medos, suas decisões, e abrir o coração para a sabedoria que Ele quer derramar sobre você? Esse convite está aberto para todos que não querem só respostas, mas uma vida inteira orientada por algo maior, mais profundo, mais eterno. Sabedoria é mais do que uma ferramenta. É uma lente nova para enxergar o mundo. Ela nos ensina a ver com os olhos de Deus. E em tempos difíceis, quando o caos tenta dominar, é essa sabedoria que nos permite continuar caminhando sem sermos dominados pelo medo ou pela dúvida. Cada decisão que tomamos em dias assim é uma semente. Pode dar frutos de paz ou se perder no meio da confusão. E é por isso que buscar sabedoria não é opcional, é vital. Ela nos ajuda a distinguir o que é essencial do que é passageiro. Ilumina o caminho, mesmo quando tudo ao redor parece escuro. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que enfrentaram grandes desafios e encontraram na sabedoria o caminho para vencer. Um exemplo poderoso é o de Salomão. Quando ele assumiu o trono de Israel, poderia ter pedido qualquer coisa, riquezas, poder, fama. Mas não. Ele pediu sabedoria para governar com justiça o povo de Deus. Em 1 Reis 3:7-9, vemos a oração dele. Ele reconhece que, sozinho, não conseguiria. E Deus não só atendeu seu pedido, como deu muito mais do que ele esperava. Assim como Salomão, a gente também passa por momentos em que o peso das decisões parece demais. Pode ser uma mudança de carreira, um problema financeiro, ou até uma escolha difícil em um relacionamento. E, nessas horas, o mundo oferece um monte de soluções rápidas. Mas a paz verdadeira, ela vem da sabedoria que vem de Deus. Essa sabedoria não só resolve problemas, ela transforma o nosso coração. Ela nos guarda das armadilhas do orgulho, das decisões apressadas e dos atalhos que prometem alívio, mas que custam caro depois. Em Provérbios 4:7, lemos: a sabedoria é a coisa principal, adquire a sabedoria, sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Mesmo no meio da dor, buscar sabedoria precisa ser prioridade. Quando deixamos que ela nos guie, encontramos força para agir com paciência, com justiça, com equilíbrio. Mesmo quando o mundo inteiro parece virar de cabeça para baixo. E essa âncora segura é Deus. É Ele quem nos ensina a caminhar de forma estável quando tudo parece nos puxar para baixo. Em tempos de crise, Deus faz um convite especial: chegue mais perto. Ele quer te dar sabedoria. E também quer te ensinar a ouvir a sua voz,
mesmo quando há barulho por todos os lados. Mas para isso, a gente precisa aprender a silenciar o coração, a confiar na direção dele. É nesse relacionamento íntimo com Deus que a gente encontra a fonte que nunca seca. A sabedoria não está distante, ela está à disposição de quem decide buscá-la com o coração sincero. E você? Já parou para buscar essa sabedoria? Já abriu espaço dentro de si para ouvir o que Deus quer te mostrar? Quanto mais a gente se aproxima dele, mais entendemos que sabedoria não é algo que conquistamos por mérito. É um presente. Um presente de um Pai amoroso, que quer o melhor para cada um de nós. Ela não surge do acaso. Não vem de talento ou sorte. Sabedoria é algo que a gente busca, deseja, cultiva. E, principalmente nos tempos difíceis, Deus deixou fontes preciosas ao nosso alcance para nos fortalecer e nos ensinar a decidir com discernimento. Uma dessas fontes, e talvez a mais poderosa, é a Palavra de Deus. A Bíblia não é só um livro. É um guia para a vida. E não só para os dias bons, mas principalmente para os dias mais difíceis. Em suas páginas, encontramos verdades eternas que iluminam as situações mais confusas. Quero um exemplo? O livro de Provérbios. É praticamente um manual prático para a vida. Ele fala sobre decisões, relacionamentos, atitudes, comportamentos, tudo com sabedoria divina. Ler e meditar na Bíblia é como abrir uma janela para que a luz de Deus entre e mostre o que antes a gente não conseguia enxergar. Outra fonte indispensável é a oração. É quando a gente fala com Deus de forma sincera que nosso coração se alinha com o coração dele. A oração não apenas nos traz direção. Ela nos acalma, nos renova, nos fortalece. Foi assim com Jesus. Antes de tomar decisões importantes, ele se afastava e ia orar. Ele nos ensinou que sabedoria nasce da intimidade com o Pai. A sabedoria não é apenas uma habilidade intelectual, ela é prática, é vivida no dia a dia, nas decisões pequenas e nas grandes. E muitas vezes, ela se revela quando nos voltamos para Deus com um coração sincero. Isso não quer dizer que os desafios vão desaparecer, mas que ganhamos clareza para enfrentá-los com coragem. Quantas vezes nos deparamos com situações onde a lógica falha, onde os conselhos humanos não são suficientes e onde os nossos próprios sentimentos estão embaralhados demais para guiar qualquer decisão. Nessas horas, a sabedoria divina se mostra como um farol, não necessariamente revelando tudo de uma vez, mas iluminando o próximo passo com confiança. E é importante lembrar, essa sabedoria está disponível. Não é só para pastores, líderes espirituais, ou pessoas supermaduras na fé. É para mim, é para você, é para qualquer um que deseje viver com mais propósito e paz. A Bíblia é clara sobre isso. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos livremente, de boa vontade. Tiago 1:5. Isso muda tudo, porque nos tira da posição de quem precisa merecer sabedoria, e nos coloca como filhos que simplesmente precisam pedir com fé. Mas será que a gente tem mesmo pedido? Às vezes, estamos tão ocupados tentando resolver as coisas do nosso jeito, na correria, na força do braço, que nem paramos para buscar esse presente que Deus está pronto para nos dar. E não é só pedir uma vez, é uma busca contínua, uma caminhada de intimidade e dependência. Agora, além da oração e da leitura da palavra, existe outro recurso que Deus usa com frequência: pessoas. Deus nos cerca de pessoas com experiências, vivências, cicatrizes e aprendizados que podem ser uma verdadeira bússola nos momentos difíceis. E é por isso que Provérbios 11:14 diz: na multidão de conselheiros há segurança. Não é qualquer conselho, mas aquele que vem de quem tem temor a Deus, que vive com integridade, que já caminhou por estradas parecidas. O orgulho muitas vezes nos impede de buscar essa ajuda. A gente pensa, eu deveria dar conta sozinho, ou ninguém vai entender o que eu estou passando. Mas sabedoria também é reconhecer que não sabemos tudo e que podemos aprender com os outros. Isso é humildade. Isso é maturidade. E quando olhamos para a Bíblia, vemos exemplos vivos disso. Um dos maiores é a história de José. Imagine ser vendido pelos próprios irmãos, acusado injustamente, preso por anos. José tinha tudo para se revoltar, para desistir. Mas ele se manteve firme, confiando que Deus estava agindo, mesmo que ele não entendesse como. E foi essa fé, essa sabedoria prática de confiar no tempo certo, que o levou a governar o Egito e salvar muitas vidas, inclusive a da própria família. José não permitiu que a dor falasse mais alto que o propósito. E é isso que a sabedoria faz. Ela não só nos mostra o que fazer,
mas nos transforma por dentro para que a gente reaja aos desafios de um jeito que glorifica a Deus. Agora, talvez você esteja se perguntando: como eu acesso essa sabedoria na prática? A resposta não está numa fórmula mágica, mas em passos consistentes. O primeiro é silenciar. Sim, silenciar. Porque o mundo está barulhento demais. São opiniões, notificações, comparações, julgamentos. Tudo isso pode nos confundir. Mas Deus fala no silêncio. Jesus, antes de tomar decisões importantes, se retirava para orar. Ele buscava solitude, conexão. E se até o Filho de Deus precisava disso, quem somos nós para achar que podemos viver bem sem esse tempo com o Pai? Reserve momentos para estar com Deus. Desligue o celular. Leia a palavra sem pressa. Fale com Ele, mais importante, ouça. Pode ser que a resposta não venha com uma voz audível, mas virá com paz, com clareza, com uma certeza no coração. O segundo passo é praticar. Sabedoria que não é vivida, vira só teoria. Por isso, quando você receber uma direção de Deus, por mais simples que pareça, aplique. Às vezes, Deus vai pedir que você perdoe alguém, ou que espere um pouco mais antes de agir. Pode parecer difícil ou até sem sentido naquele momento, mas obediência é o solo onde a sabedoria floresce. E não se esqueça de algo importante: sabedoria também é saber esperar. No mundo de hoje, tudo é para ontem. Mas a sabedoria não tem pressa. Ela é paciente. Ela sabe que decisões tomadas com calma têm mais chance de dar frutos duradouros. A Bíblia fala muito sobre isso. Em Provérbios 19:2 está escrito: não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. A sabedoria desacelera o nosso coração, nos ensina a respirar fundo e a confiar que Deus está cuidando até nos bastidores. E, claro, tudo isso seria muito mais difícil sem o Espírito Santo. É Ele quem nos guia em toda a verdade, quem nos consola quando estamos fracos, quem nos alerta quando estamos indo na direção errada. A presença do Espírito Santo é essencial para discernir o que vem de Deus e o que é só barulho. Se você ainda não tem o hábito de conversar com o Espírito Santo, comece hoje. Fale com Ele como quem fala com um amigo. Peça que Ele encha seu coração com sabedoria. Que Ele te alerte, te mostre o que é certo, te lembre das promessas de Deus. Com Ele ao nosso lado, mesmo os momentos mais difíceis podem ser enfrentados com coragem. Agora, vamos falar de algo que impede muita gente de acessar essa sabedoria: o medo. O medo paralisa. Ele nos faz acreditar que estamos sozinhos, que não temos saída. Mas a verdade é que Deus já prometeu: não temas, porque eu sou contigo. Isaías 41:10. Essa é a segurança que temos. Não importa o tamanho do desafio, não importa o quanto tudo pareça confuso, Deus está conosco. E onde Ele está, a direção, a paz, a sabedoria. A sabedoria também é um antídoto contra a dúvida. Quantas vezes pensamos: será que sou digno de receber essa direção de Deus? Será que Ele realmente vai me ouvir? A resposta é: sim. Sim, Ele vai te ouvir. Sim, Ele quer te guiar. Não porque você é perfeito, mas porque Ele é um Pai amoroso. Um Pai que se alegra em ver seus filhos caminhando com confiança. Por isso, não deixe que o medo ou a insegurança te afastem. O convite está de pé. Se alguém tem falta de sabedoria, peça. E peça com fé, porque Deus honra quem busca com sinceridade. Agora que você entendeu que a sabedoria está disponível, que ela vem de Deus, que ela pode ser pedida com fé e que o Espírito Santo nos guia nessa jornada, há uma última verdade que precisa ficar gravada no seu coração. Sabedoria não é sobre saber tudo, é sobre confiar em quem sabe tudo. Às vezes, a gente pensa que ser sábio é ter todas as respostas. Mas a verdadeira sabedoria está em reconhecer os nossos limites e descansar na soberania de Deus. Está em dizer: Deus, eu não sei o que fazer agora, mas confio que o Senhor sabe. Me guia. E isso muda tudo. Quando a gente entrega o controle para Deus, a ansiedade diminui. Quando deixamos de viver com base na pressão externa e começamos a viver a partir da direção do céu, o peso sai das nossas costas. Porque agora não é sobre agradar todo mundo, é sobre agradar a Deus. E isso traz liberdade. Talvez hoje você esteja diante de uma escolha importante. Talvez esteja passando por um tempo de espera, ou sentindo que tudo está escuro e sem direção. Se for esse o caso, aqui vai uma verdade para você guardar. A sabedoria de Deus pode parecer loucura para o mundo, mas é exatamente ela que vai te conduzir à paz. Enquanto o mundo grita: resolva logo, não perca tempo,
Você vai ficar para trás, o Espírito Santo sussurra. Espere, confie, ouça. Eu estou aqui. Não se apresse. Não se compare. E, acima de tudo, não desista. A sabedoria de Deus está acessível. Você não precisa ter um título, uma posição, ou uma vida perfeita para recebê-la. Tudo o que você precisa é de um coração disposto, humilde, aberto para ouvir e obedecer. E quando você se posiciona assim, Deus se move. Ele abre portas, fecha outras, alinha caminhos, te livra de armadilhas que você nem percebeu. Ele vai à frente e te prepara para aquilo que você ainda nem sonhou. Então, ore com fé. Peça com ousadia. Viva com propósito. E saiba, você não está sozinho. A sabedoria que você busca está mais perto do que imagina, e ela está vindo direto do coração do Pai.